Maria, acho que vou repassar para você passar para o Caetano. Ótimo, comecei a gravar agora, tá, pessoal? É, então, Caetano, por favor, dê as boas-vindas oficiais. Essa parte vai ser em inglês, caso você precise de tradução, na linha inferior, nos três pontinhos, você pode selecionar o canal português para já ter a tradução automática. Bem-vindo, Caetano. Bem-vindo. Obrigado, Maria. Bom dia a todas e todos. Good morning, everybody, and my apologies that I cannot speak Portuguese. I'm Cayetano Casado. I am the regional lead for Latin America at the Department of Latin America and the Caribbean at the GCF Secretariat. It's a pleasure to welcome all of you today to this workshop dedicated to updating Brazil's country program with the Green Climate Fund and focused on civil society. I want to thank all of you for taking the time to join us today. The country program is a strategic document that sets out Brazil's priorities to work with the GCF. It is a living tool. It's a tool that needs to be updated in response to national circumstances, to as well as the changing landscape in the international climate arena. So the purpose of today's workshop is going to be to present the different what a brief snapshot of the GCF and how this country program process will be gathered, and then of course to hear your inputs. We want the country program to reflect the full breadth of Brazil's climate ambition and consistency with its national plans and policies, and ultimately be reflecting a pipeline of ambitious projects that can deliver climate impact at scale in Brazil. So with that, I want to thank you very much, and I'm looking forward to the discussion. Thank you. Muito obrigada, Caetano. Obrigada, Daniela, por essa abertura oficial de boas-vindas a todos nós. Agora eu gostaria rapidamente de apresentar a equipe de facilitação. Caso vocês precisem de alguma coisa, podem nos chamar aqui no chat. Então, eu, Maria, e o Rangel aqui na facilitação, a Andréia na relatoria, em todo o suporte a vocês aqui pelo chat. Podem contar com a gente. Os objetivos de hoje, então, como a Daniela e o Caetano já apresentaram, a gente vai apresentar, eles, no caso, vão apresentar para a gente, o GCF, os tipos de projetos elegíveis para o financiamento e contar mais sobre esse processo de atualização do programa. A gente vai apresentar e validar com vocês esses critérios que fazem a seleção e priorização dos projetos que são submetidos, e tudo isso com o objetivo de gerar transparência para esse processo de atualização. É um workshop, um webinar relativamente curto, então a gente não vai se debruçar numa contribuição ampliada no conteúdo dessa mensagem, dessa atualização, mas sim a garantir que todos compreendem as necessidades e os critérios para a submissão, tem mais clareza, como a Daniela falou, uma formação, uma capacitação a jato, e gerar transparência para como esse processo está sendo realizado e como que todas as organizações da sociedade civil podem submeter e se engajar nesse processo. A gente começa com essa abertura institucional, esses combinados, você vê que a gente já está bem adiantado, vai ser bom que vai sobrar mais tempo para a gente ter as conversas nas salas. Daí a gente vai ter uma apresentação mais aprofundada do Caetano e da Daniela, nos contando mais sobre o Fundo Verde para o Clima e sobre a AND, a Autoridade Nacional Designada, e sobre esse processo de atualização. A gente tem um período para perguntas e respostas, ainda todo mundo aqui na sala, e daí nosso objetivo, a gente tem dois planos. Se a gente conseguir seguir bem no tempo, a gente vai se dividir em algumas salas para se aprofundar numa análise em grupos desses critérios. Se a gente não conseguir esse tempo, a gente vai fazer isso numa outra ferramenta aqui, nesse grande grupo. Depois dessa análise de cada um dos critérios, são 11 critérios no total, a gente volta para uma leitura coletiva disso
e a Daniela e o Caetano apresentam quais são os encaminhamentos e próximos passos desse processo de atualização e publicação do programa País. Para tudo isso fluir bem, a gente tem alguns combinados que a gente pede aqui para vocês. Então, sempre que possível, deixar a câmera ligada, a gente quer poder ver vocês. Em algum momento, inclusive, a gente vai parar de projetar e pedir para todo mundo abrir, para a gente ter uma foto coletiva de todo mundo que está aqui. Espero que a gente tenha que tirar várias etapas de foto, porque estaremos em muitas pessoas. Os microfones estão desligados. Se você precisar falar, por favor, vai ali em reações e coloca a mãozinha levantada para a gente saber que você tem uma pergunta, um comentário. A gente vai evitar perguntas e comentários durante a exposição da Daniela e do Caetano, então você pode ir colocando ali no chat que a gente vai coletando essas perguntas, mas se você tiver com alguma questão, não está funcionando isso, não está funcionando aquilo, pode chamar a Andréia, o Rangel ou eu, e se tiver algo que você precisa levantar naquele momento, levanta a mão que a gente vai te acolher, te receber aqui para esclarecer todas as dúvidas. E o chat para comentários e perguntas, tá bom? Um vídeo agora, a gente vai apresentar um vídeo institucional do GCF, da AND. Vou ter certeza que o microfone... Seu microfone fechou, Maria. O Fundo Verde do Clima, ou GCF, foi criado em 2010 pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. O GCF é o mecanismo financeiro do Acordo de Paris para auxiliar os países em desenvolvimento a implementarem as metas estabelecidas em suas contribuições nacionalmente determinadas, ou NDCs. O GCF financia projetos de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, direcionando recursos para áreas como infraestrutura, comunidades, cidades e indústrias, ecossistemas, geração e acesso à energia, transporte, florestas e uso da terra e segurança alimentar e hídrica. O GCF vai além de um fundo climático destinado a financiar projetos. Um dos seus principais objetivos é mitigar os riscos de crédito e atrair cofinanciamento em escala para impulsionar inovações climáticas. O fundo utiliza uma combinação de diversos instrumentos financeiros, mobilizando recursos para gerar impactos duradouros e alavancando outras fontes de financiamento. As autoridades nacionais designadas, ou ANDs, são instituições governamentais que atuam como interface operacional entre o GCF e cada país. No Brasil, a AND é representada pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Ela supervisiona estrategicamente as atividades do GCF no país para garantir o alinhamento com as prioridades nacionais. É competência da AND avaliar e aprovar projetos submetidos ao GCF. O GCF opera por meio de uma rede de mais de 200 entidades acreditadas que transformam ideias em ação. Elas atuam como intermediárias entre os proponentes, a AND e o GCF, apoiando o desenvolvimento, implementação e monitoramento de metas climáticas nacionais. O documento indica a carteira de projetos e programas prioritários que são submetidos pelo Brasil para o GCF. Seu desenvolvimento é liderado pela AND com ampla participação do setor público, privado, da sociedade civil e de entidades acreditadas. As ideias de projetos listadas na carteira do Programa País se transformam em propostas de financiamento para o GCF. O primeiro passo é conversar com a AND para garantir o alinhamento com as prioridades nacionais e parâmetros do GCF. Visite o site da AND para estabelecer esse contato inicial. O próximo passo é a elaboração da nota conceitual, que resume as principais informações do projeto. Na maioria dos casos, os projetos são elaborados em parceria com uma entidade acreditada, que submete os projetos ao GCF enquanto o proponente participa do desenvolvimento da proposta.
A nota conceitual deve ser submetida primeiro à AND, que avalia o cumprimento de critérios de financiamento e, após aprovação, ela deve ser enviada ao GCF pela entidade acreditada. Com a nota conceitual aprovada pelo GCF, a entidade acreditada e o proponente elaboram uma proposta de financiamento. O documento detalha o projeto, incluindo resultados e impactos esperados, estrutura de implementação, cofinanciamento e outros itens. Ele deve ser submetido para a avaliação da AND e do GCF simultaneamente. A proposta de financiamento é analisada cuidadosamente pelo GCF e pela AND, o que pode gerar necessidades de ajustes. Com base nos critérios da AND e consulta a ministérios setoriais, é emitida ou não a carta de não objeção. Após a emissão da carta e aprovação da proposta de financiamento pelo GCF, acontece a assinatura de um acordo legal entre as partes envolvidas e os recursos são liberados. É importante lembrar que o processo pode ser extenso e complexo, sem um prazo definido para sua conclusão. A mudança do clima já é uma realidade e os desafios que enfrentamos exigem ação. A AND, com o apoio do GCF, busca impulsionar investimentos estratégicos em mitigação e adaptação no Brasil, promovendo soluções sustentáveis para um futuro mais resiliente. Cada projeto financiado é um passo para transformar desafios em oportunidades, construindo um desenvolvimento econômico alinhado à sustentabilidade ambiental e o cuidado com as pessoas e o planeta. Para saber mais, acesse o site da AND sobre o GCF. Bom, pessoal, o vídeo vai... já colocaram aí o link do vídeo. Vou aproveitar que eu parei rapidinho aqui de compartilhar para a gente tirar uma foto, todo mundo. Gostaria de pedir para todo mundo abrir a câmera. Daí a gente vai, como para mim aparecem pessoas diferentes, né? Eu vou pedir para todo mundo manter um pouco o sorriso para eu fazer aí uma série de takes aqui. Deixa eu fechar essa parte. Para que todo mundo na minha página esteja aqui com a câmera aberta. E ele fica mudando. Então vamos lá, todo mundo sorrindo, olhando para a câmera. Tira você também, Han. Que a gente vai ter fotos diferentes aí. Só um segundinho, pessoal. Peraí, eu já aviso quando eu for tirar a próxima. Eu vou ter que virar agora a outra. Vamos lá para a segunda. Todo mundo sorrindo, olhando para a câmera. Eba! Muito obrigada a todas e todos. Sala cheia. A gente vai ter, então, agora uma apresentação mais aprofundada, começando com o Caetano, que vai nos apresentar o Fundo Verde para o Clima. E daí, novamente, a apresentação vai ser em inglês, caso você precise de tradução. Ali na parte inferior, você pode escolher a sala em inglês para ter acesso à tradução simultânea. Caetano, você já está como anfitrião e pode compartilhar sua apresentação diretamente daí para ficar mais fácil para você ir passando. E é isso, perguntas, por favor, aqui no chat, que depois a gente vai ter uma sessão para as respostas e encaminhamentos. A gente está vendo, Caetano? Não sei se você vai colocar como apresentação, como tela cheia. If you're going to put it in full screen. Is it working now? Yes, perfect. Perfect. Okay, thank you very much, and thank you to our NDA, Ministry of Finance, for inviting us to be present in these workshops. It's a pleasure to be able to share with you some introduction to the Green Climate Fund. Actually, much of it was already covered in the video, so I try to be skipping or being fast on those sections. As was mentioned, the GCF is the largest climate fund. It was set up by the Convention of Climate Change, and it serves the objectives of the Paris Agreement. So that is, we are supporting
achieving each country, supporting each country to achieve the objectives of their nationally determined contributions or NDCs. And of course, we are positioning ourselves as the reference fund, as a hub for the climate finance landscape. So I want to share with you what makes the GCF unique. In the first place, we are a country-driven fund. So we are a multilateral fund, and this has two dimensions. Number one, we are governed by a board of directors they are all representatives from countries, and the board of directors are the ones who approve the proposals that receive GCF financing, and as well the ones who approves the policies and strategies that govern the GCF. And then in every country, we have a national designated authority. In the case of Brazil, is the Ministry of Finance. And they are the ones that are ensuring the alignment of everything that will be financed in Brazil with country priorities. So the NDA does this through the no objection procedure, the no objection letters that are given to projects that the NDA consider will be beneficial for the country. Now, we are a fund. We do not implement directly, so we rely on an open network of partners, of accredited entities. We have two types of accredited entities: international accredited entities, which are international public organizations such as multilateral banks or UN organizations. But then we have also what we call, and then also, by the way, we also have international civil society organization as part of the International Accredited Entities Network. And then we have what we call regional and national direct access entities. We are mandated from our constitution to deliver significant financing through direct access entities. So we want to make sure that local entities and regional entities access GCF, and we channel our resources through them to carry out projects on the ground in the region. We have a range of financial instruments. Some of them are unreimbursable, such as loans, equity, or guarantee, and others are non-reimbursable, such as grants. And we typically employ a mix of these instruments in our projects. Again, from our creation, we are mandated to provide an equitable allocation of financing to mitigation and adaptation. And then, very importantly, we have a capital that is, first of all, concessional in nature. So when we provide loans and we do investments on equities, we do that at very concessional rates, well below market rates. If they are for the public sector, they are even more concessional than for the private sector. But in both cases, they are concessional because we are trying to generate business models to implement climate change technological solutions that not necessarily are organically functioning in the market. We are also a risk-prone organization. We have appetite for risk when it comes to our investments, and it's very typical that we invest as a first loss partner in our projects to diminish the perceived risk of the investment of the solution, the climate change solution that we are talking about, and so motivate and incentivize other investors to come in, knowing that GCF will take the first loss if the project doesn't go well. And I think these two characteristics are very important because this is what we should. Every project that is considered to GCF should think against these two characteristics. Is it the best possible use for GCF given its concessionality and given its risk appetite? So as I said, we have a broad range of networks. Not gonna go into them, but as you see, there are a lot, and we have, as I said, direct, regional, national, and international.
And we divide our work around 8 sectoral areas, 4 related to mitigation and 4 related to adaptation. This is the way we classify our work. As a fund, we want to make sure that we are working in all the sectors. But very importantly, also we believe in what the Intergovernmental Panel for Climate Change has said, and that is that climate change is a systemic matter, and therefore climate change action should be looking at the broader context. So instead of being very focused on particular aspects of mitigation and adaptation, try to look for synergies across the board. So it's very typical that our projects respond to 2 or more of these areas of focus. Now we have a range of instruments, as I mentioned before, but we also have different ticket sizes. So we have projects that we call micro, and those are the ones that are requesting less than $10 million from the GCF. Small projects between $10 and $50 million, a medium 50 to 250, and large over 250. Because accessing the GCF is somewhat, the transaction costs are somewhat high, both in terms of the level of preparation needed. We do have high quality standards when it comes to technical studies, social environmental plans, gender plans, etc. So this is costly. So the transaction costs for each project are high, also in terms of time. So we typically reserve micro projects for very particular intervention, niche interventions that really need to be framed this way because of the particular circumstances of the idea or the territory. But other than that, we motivate for projects to be to have a bigger size. And again, this depends a lot on the circumstances. But when we are looking at a country of the scale of Brazil, we want to have an impact on the ground at a necessary scale. So therefore, we incentivate coming with bigger projects. So as I said, we have 4 instruments, and it is also very typical that our project would combine 2 or more of these instruments. It is very typical, the loan plus grant project, where you have an investment component based on loans for the investment on the ground, and then a grant component that is going to be supporting technical assistance, capacity building, etc. We can also support only grant projects, but these projects need to include investment on the ground. So I think it's very important to note that we do not finance only technical assistance matters in the sense of only capacity development. No, this is not the type of project that we finance. We can finance technical assistance and capacity building as part of a broader initiative that has interventions on the ground, and I'll explain a little bit why. So as I said before, we want to make sure that we are making use of the concessionality of our capital and the risk appetite of our finance to mobilize private capital at market rate and be able to have high volumes of blended finance at concessional rates to reach our final beneficiary. So in this slide, I want to present a snapshot on the different instruments per sectors through our sectors, and you will see that we have very different landscapes, right? Depending on the sector. In general, when we're talking about projects that are more focused on mitigation, such as transport, energy, cities, we are looking at a majority of reimbursable instruments. We're looking at loans. However, when we are looking at adaptation, we see more of a non-reimbursable type of instrument. The prevalence of grants is much higher. And this has to do, of course, with the type of technology, with the maturity of the markets when it comes to low carbon technologies, et cetera, et cetera. In adaptation, there is always, it's not always, but it's harder
to find, especially when we're trying to finance novel initiative, to find initiatives with a financial return. Therefore, we use grant to cover that gap. However, all of our initiatives, we look for an economic return in terms of co-benefit. So our executive director, Mafalda Duarte, joined 2 years ago, and she brought with her this 50 by 30 vision. She wants to, she started a series of reforms that are geared towards GCF scaling up, speeding, and optimizing our investments, so that the vision is that we can manage a capitalization of $50 billion by 2030. And there's 5 key pillars to this. Number 1 is a focus and special focus on vulnerability. We have opened a couple of lines of actions within GCF to make sure that we can reach the most vulnerable. One of them is the locally led climate action, where we're looking at projects that are conceived by the local communities, that are governed by the local communities, and of course benefiting the local communities. And there's also another line of action that refers to countries that are in state of conflict. We want to make sure that we increase the financing through private sector and from private sector. This is something that, again, from our creation, is part of the GCF's mandate, but we want to enhance that proportion of our work, putting countries at the core of what we do. In the past, the GCF pipeline has been predominantly originated by accredited entities. And our vision is that the pipeline should be originated by countries. And therefore, we want to make sure that the NDAs are empowered to play this role of origination, and country programs are an important instrument to make this happen, and hence the importance of this meeting here today. Then, of course, a focus on efficiency. You probably have heard that the GCF is complicated. It takes a long time to access. We are in the middle of a significant reforms for this, an internal restructuring of the Secretariat. We are now divided by region, and a single region covers all aspects related to a single project. And then we have shortened our time significantly. We are publicly committed to bring a project from concept note to board consideration in 9 months. So that's the time that GCF requires in processing the different stages from concept note to board, to being ready for board consideration. And then, of course, as I said earlier, positioning the fund as a hub to mobilize co-investments and achieve impact at scale. The next 2 slides are the targets that we have in our current strategic plan. This is 2024-2027. So in this is something new that we didn't have at GCF before. Before, GCF had indicators of greenhouse mitigation and beneficiaries. But now we have some specific targets that also gear our work. So every project that we consider will be matched against these 11 targets and see how we are contributing to them. And of course, when a project is contributing to these targets, it will have, let's say, more points in the approval process. So the first one has to do with the implementation of NDC, NAPs, and long-term strategies. This should be rather obvious, but it is also the case that we received proposals that are not necessarily connected or clearly connected to the country's NDCs or NAPs. So we want to make sure that this is part of the support we do, and the readiness resources can be used to finance items such as elaboration of country programs and pipelines, such as the case we're bringing us here today. And the readiness program, I'll explain it in a bit, is just a technical assistance program that NDAs and accredited entities can benefit from.
Then we have a portfolio that is majoritarily channeled through international access entity. So we are doing the conscious effort of working more closely with direct access entities so that we double the number of direct access entities that have projects approved. And then we have a series of targets that are sectoral and that have to do with some of the areas where either GCF was underfunding or that are very relevant, or the convention has given us guidance to contribute to those. So actually, if you go to the website, you will find specific numbers around each target. I did not include them here today, but we do have specific targets about number of people, hectares, and number of projects. So we're talking about climate information systems and early warning systems, low emission and climate resilient agricultural and fisheries practices, terrestrial and marine ecosystems, low emissions and resilient cities, generation of renewable energy, energy efficiency. And then we do have a target on locally led climate action. As I mentioned before, we want to make sure that we have a number of projects going through that route. And then we have two targets that are specific to the private sector. The first one is about providing early stage capital for innovative climate solution and business models. And the second one relates to working with national and regional financial institutions to access GCF resource. And to end, I want to share a couple of slides on the GCF project cycle. The GCF project cycle starts with the country priorities, right? And the country priorities can be defined around a country program, such as the case of Brazil. And this is why we are gathered here these days. The country program needs to be derived from the NDCs, for the targets and the NDCs, the priorities in the NAPs, and other country priorities that do not necessarily have to make it to the NDC. We want to see country programs that are evidence-based, that are objectively driven, and that there is prioritization criteria developed. So in this sense, the process that the Ministry of Finance has put in place is ticking these boxes to make sure that we end up with a solid country pipeline for Brazil. Then we have the project development phase and the project implementation phase. The project development phase is the one I mentioned that takes 9 months from concept note reception to being ready for board consideration. Again, we want to make sure that all the proposals are supported by science and that we achieve a paradigm shift in the work we do. I'm gonna go back to that in a minute. And I just want to mention there's 2 financing windows through this project cycle that can be used. The first one is the readiness window. This is especially for NDAs. NDAs have $4 million per 4-year period, and direct access entities have $1 million per 4-year period, where they can strengthen capacities of multiple institutions. They can strengthen the enabling environment, strategic framework, norms, rules, etc., as well as the development of country program and pipeline development, such as is the case now in Brazil. And then every project proponent that presents a concept note to the GCF and the concept note is endorsed can also receive project preparation facility financing. So this is a window that is intended to help entities, especially direct access entities, cover the costs of preparing a project for the GCF. So what I was saying before, the technical studies, the economic and financial feasibility, environmental and social action plan, etc. All of these cost money. So we want to make sure that we put that money at the disposal of entities that are interested in developing a funding proposal for the GCF. And finally, the final slide, this is about the investment criteria. Every single project that is considered by the GCF is evaluated against these 6 investment criteria. Every project has to score medium or higher in each of the 6. And each project is evaluated twice. First, by us, by the GCF Secretariat, and second, by the Independent Technical Evaluation Panel, the ITAP, that also does a review against the same 6 criteria. So it's a checks and balances process that makes sure that whatever goes to our board
is going to the board with high standards of quality. And very, very quickly, just impact potential refers to the actual climate change impact. And here we have two big indicators. Number one is the tons of greenhouse gases that are reduced or avoided. And the second, it relates to the number of beneficiaries where resilience have been increased. We have sub-indicators applicable to a number of projects related to number of hectares where climate resilience has been increased, as well as the value of assets where climate resilience has been increased. Then we're talking about the paradigm shift potential. The paradigm shift potential is the capacity of the initiative to go beyond a one-time project, to extend beyond the life of the project. So here we want to look at what is the potential for scaling up of the project, what is the potential for replicability, what measures have been put in place to make sure that knowledge is generated, lessons are generated and shared. We're looking at how the project is influencing the regulatory framework, etc. Sustainable development co-benefits. Climate change is an integral part of sustainable development, and therefore we will look for sustainable development co-benefits in all our initiatives, and this can be economic, social, environmental, and gender. Needs of the recipient refers to the extent that the project is addressing the needs of the most vulnerable, and notably addressing the barriers that prevent the access to financing for those beneficiaries. So the project will state the barriers in the explaining the narrative, the rationale of the project, and then the action needs to be able to respond to these barriers effectively. Country ownership refers to the extent to which the project is aligned with the national priorities. We are also going to be looking at a stakeholder consultation so that the project has identified key stakeholders, has engaged them in project preparation, and will continue engaging them throughout implementation. And then the final criterion refers to efficiency and effectiveness, and these are a series of indicators that we evaluate every project against, such as the measure of cost financing, the cost per ton avoided, what is the internal the net present value of a project proposal, etc., etc. So every project is evaluated against that. So with that, I finish, and thank you very much, and I remain to answer any questions. Thank you very much, Caetano. Muito obrigada a todos que interagiram aqui no chat, por todas as perguntas e questionamentos. A gente já está salvando tudo e colocando aqui. Ao final da apresentação da Daniela, a gente vai ter um momento para todas as perguntas e respostas. Então, podem ir colocando aqui no chat. Alguém colocou aqui para a gente acionar o Q&A. A gente está fazendo pelo chat mesmo a parte de perguntas, tá bom? E agora, então, Daniela Faria, da AND, vai nos contar mais profundamente sobre a Autoridade Nacional Designada. Obrigada, Daniela. Obrigada, Maria, e obrigada, Caetano. Pessoal, antes de começar aqui a minha apresentação, acho que a gente já falou um pouquinho bastante, inclusive, sobre o GCF, né? Vocês viram o vídeo sobre a AND, mas só para deixar mais claro alguns pontos, porque acho que talvez hoje a gente tenha pessoas com diferentes níveis, né, de conhecimento e contato prévio com o Fundo Verde do Clima. O GCF ele é um fundo global, né? Ele é uma convenção, ele é um mecanismo da Convenção do Clima, e ele tem uma governança própria, né? Ele tem um conselho que é composto por diferentes países, países desenvolvidos e países em desenvolvimento. O Brasil, ele é representado no Conselho, na representação política do Brasil no GCF, ela fica a cargo do Itamaraty. Tem um representante do MRE que é membro do Conselho, ele vai nas reuniões do board, ajuda a tomar as decisões, enfim. O braço operacional do Brasil junto ao GCF é a AND, é a Autoridade Nacional Designada, tendo a gente aqui na Fazenda, né, na Secretaria de Assuntos Internacionais, na SAIM, que representa o Brasil como autoridade nacional designada. Então, assim, o Fundo Verde do Clima, ele atua com diferentes países, ele tem projetos de diferentes escopos, tem projetos de um único país, tem projetos que eles chamam de regionais e tem projetos multipaíses.
cada país tem sua AND, né, sua Autoridade Nacional Designada, que é esse braço mais operacional, ela atua como a ponte entre o fundo e o país, tanto nessa questão de dia a dia, digamos assim, se a gente tem um ente nacional que tem alguma dificuldade de acesso com o GCF, ou está submetendo um projeto e está com alguma dificuldade, a gente pode também ajudar a fazer essa ponte e buscar mitigar ali algumas dificuldades e soluções, como também, principalmente na parte de avaliação das propostas que são submetidas para o fundo. Todas as propostas que são submetidas para o fundo precisam ter o endosso, né, uma carta de não objeção da AND. E, além dessa figura da AND, tem a figura das entidades acreditadas. O Caetano também já falou bastante, mas acho que vale reforçar, né? As entidades acreditadas, elas são as agências implementadoras do fundo. Então, todos os recursos do fundo, eles são implementados via uma entidade acreditada. Eu vi até que alguém já perguntou aí no chat sobre a questão do PSA, a acreditação específica para projeto. Depois o Caetano pode até comentar um pouco mais sobre isso, mas o PSA, ele é uma janela, digamos, não é janela, mas é uma forma piloto de acreditação que o GCF está estudando. Eu espero que continue aí, seja aprovado para virar uma coisa permanente. Mas é uma possibilidade de acreditação para projeto específico. Aí não seria necessariamente acesso via entidade acreditada, mas, em geral, as entidades acreditadas que implementam e executam os recursos do GCF nos países. Então, a gente, como autoridade nacional designada, já instituiu há mais tempo um processo próprio de a trabalho com os projetos que são submetidos para o GCF. O Caetano apresentou um pouquinho o fluxo sobre a perspectiva do GCF, e existe também o fluxo sobre a nossa perspectiva como AND. Eles se combinam, os dois fluxos eles se encontram em algum momento, mas a gente, de forma geral, recomenda que os proponentes, que as entidades acreditadas ou os próprios proponentes de projetos, eles entrem em contato com a gente desde a fase inicial, de concepção do projeto. Então, antes mesmo de você ter uma nota conceitual para ser submetida para o GCF, o ideal é que você entre em contato com a AND e que a gente consiga fazer uma avaliação inicial se a sua ideia de projeto é de fato adequada para o GCF, né? A gente aqui na SAIN, a gente não atua só como o AND, digamos assim, ponto focal operacional só do GCF, só do Fundo Verde do Clima. A gente também é o ponto focal operacional do Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF, e também do CIF, os Fundos de Investimento Climático. Então, a gente tem uma visão talvez um pouco mais macro dessa arquitetura financeira em termos de fundos climáticos, e a gente entende que, às vezes, alguns projetos não têm a característica necessariamente para o GCF, mas pode ter característica para algum outro fundo, ou, de fato, também não tem característica para ser financiado por nenhum deles. Então, assim, como o GCF ele requer um nível de esforço muito grande para o acesso, o Caetano falou, né? Os requisitos, as informações que você precisa levantar, os estudos técnicos que você precisa fazer, eles demandam tempo, energia. Você cria uma expectativa, né, quando você está fazendo a nota conceitual, enfim, de receber aquele financiamento. Então, a gente tenta aí nesse estágio inicial entender se vale a pena fazer esse esforço todo ou não, ou se também, às vezes, algum ajuste fino ali, simples, já poderia ajudar a encaminhar. Uma outra coisa que a gente faz também nessa etapa é, se você já tem uma entidade acreditada, a gente, enfim, envolve ela na conversa, e se não tiver, a gente também busca ali achar talvez a melhor entidade acreditada para cada projeto. Então, assim, é uma coisa que a gente recomenda. É, da nossa perspectiva, fortalece muito a proposta quando a gente está envolvido desde o início, e também ajuda nas etapas de avaliação que a gente vai fazer, né, nesses outros estágios, nota conceitual e proposta de financiamento. A gente tem no nosso site, eu acho que a Marina colocou no chat o nosso site. Lá no nosso site tem uma página de como acessar com um fluxo mais detalhado. E nesse estágio inicial, a gente pede que os proponentes preencham um formulário de contato inicial com as informações mais básicas assim da ideia do projeto. Então, a partir daí que a gente estabelece o contato e os próximos passos. Quando passa desse estágio de contato inicial, digamos assim, a gente considera que está no estágio de nota conceitual. O estágio de nota conceitual é quando o proponente, a entidade acreditada, de fato, vai elaborar a nota conceitual, que é no formato GCF, né? É um documento mais introdutório ali que é submetido para o GCF. Um projeto pode estar em estágio de nota conceitual para a gente sem ter sido submetido ainda para o GCF. Então,
são coisas parecidas, mas que sob perspectivas diferentes. Em geral, a nota conceitual é submetida para a AND antes do GCF, a gente faz uma análise prévia e a gente precisa dar uma indicação de prosseguimento da nota conceitual para que o GCF possa, de fato, aprovar essa nota conceitual e seguir para o estágio de proposta de financiamento, que é a Funding Proposal. Essa avaliação de nota conceitual, o GCF tem os critérios próprios dele, ele vai fazer a avaliação dele, mas a gente, como AND, tem um formulário com alguns critérios, que eu vou mostrar em linhas gerais para vocês depois quais são, que a gente aplica na nota conceitual para ver se eles estão alinhados ou não com as estratégias nacionais, com questão de engajamento com atores locais, enfim, tem alguns critérios específicos. Até hoje, a avaliação da AND é baseada mais em alinhamento de critérios, ou seja, sim ou não, do que necessariamente de uma priorização entre propostas. Vocês vão ver que eu vou construir aqui a narrativa para mostrar por que isso tem sido um desafio e a gente está precisando definir também critérios de estruturação da carteira, né? Mais uma priorização ali entre projetos. De qualquer forma, quando a gente aprova a nota conceitual e o GCF também aprova lá, o projeto pode seguir para a fase de estágio de proposta de financiamento. Aí sim, esse é o último estágio nesse ciclo aí de desenvolvimento das propostas, onde você vai desenvolver o documento mais detalhado, enfim, aí você vai entrar em vários detalhes da teoria da mudança, de cálculos mesmo de emissões evitadas, de número de beneficiários diretos e indiretos, cofinanciamento, estrutura financeira, arquitetura de governança do projeto. E aí, nesse estágio de proposta de financiamento, o documento ele é submetido para a AND. A gente faz uma análise também com base em formulários, dessa vez mais robustos para análise da proposta de financiamento, e a gente envia também, a gente faz uma consulta com ministérios setoriais e às vezes algumas outras agências de governo, dependendo da temática de cada proposta, sobre o alinhamento também da proposta sobre a perspectiva deles. Nessa fase, a gente tem algumas temáticas mais transversais, por exemplo, inclusão de gênero, povos indígenas, que a gente chama de transversais, digamos assim. A gente tem alguns formulários mais básicos que a gente envia também para esses ministérios mais transversais para eles avaliarem sobre essa perspectiva, se está de acordo ou não, se está coerente, se tem algum risco que eles identificam na proposta que a gente não tenha identificado aqui. Aí, colhendo todas essas informações de consulta e a nossa própria análise como AND, a gente faz uma nota técnica recomendando ou não a assinatura da carta de não objeção. Se tiver tudo alinhado, ok, a gente assina a carta de não objeção, que é a NOL, a Non Objection Letter, e envia para o GCF, e aí só com a nossa carta de não objeção que o GCF pode aprovar o projeto no board. De novo, o GCF tem toda a parte de avaliação deles, então não basta simplesmente ter a carta de não objeção. Daniela, só um segundo, tá falhando o som, só para eu entender se é só para mim ou se é para todo mundo. Aqui tá ok. Aqui tá ótimo também. É melhor interromper do que de repente estar com problema com na transmissão. Desculpa, Daniela. Não, de boa. Então, assim, ter a NOL não significa que necessariamente o projeto vai ser aprovado, porque ele passa ainda por todo o ciclo de aprovação do GCF, mas é um requisito fundamental para que ele possa ser, de fato, aprovado no board. Aqui, bem em linhas gerais, a gente pegou só exemplos dos critérios que a gente usa de análise, né? Mas a gente sempre busca ter um alinhamento com as políticas públicas e estratégias climáticas nacionais. Então, assim, não basta também simplesmente citar os planos, enfim, que está alinhados, precisa demonstrar como você está alinhado com as políticas públicas e como o projeto vai ajudar a atingir os resultados desses planos setoriais. O potencial de impacto climático em mitigação e adaptação com impacto no território. Então, o projeto precisa demonstrar quanto de emissão ele vai reduzir, principalmente na fase de proposta de financiamento, né? Na fase de nota conceitual, talvez é mais em linhas gerais. E também na parte de adaptação tem alguns indicadores específicos e também precisa demonstrar que vai ter um impacto direto no território. Foi aquilo que o Caetano falou, no caso do GCF, projetos muito focados em assistência técnica, ou treinamentos, ou elaboração de política pública, não é o foco do GCF. Isso pode ser um componente de assistência do projeto que permita que a gente atinja os resultados finais, né, de impacto no território, mas não pode ser o objetivo principal do projeto. Então, a gente também sempre busca entender como que o projeto vai ter esse potencial de mitigação e adaptação com um impacto concreto no território.
Tem que ter sempre uma consistência com o programa país vigente, né? O que a gente está fazendo agora é um exercício de atualização do programa país, mas o programa país foi atualizado pela última vez em 2022, então a gente tem um documento de programa país em vigência que define lá os setores prioritários, o engajamento do Brasil com o fundo, então ele precisa estar coerente com isso. Os projetos precisam demonstrar um grau de apropriação nacional forte. O que que é isso? Em inglês, a gente chama esse conceito de country ownership. É um dos princípios fundamentais do GCF em relação à atuação com os países em desenvolvimento. No GCF, como eu falei, a gente tem projetos de diferentes escopos. A gente tem um projeto de um único país, que seria, no caso nosso, né, projetos que são apenas Brasil, mas a gente também pode ter projetos regionais e multipaíses. Principalmente no caso desses projetos regionais e multipaíses, a gente exige cada vez mais que eles tenham um grau de apropriação nacional muito forte. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso quando a gente falar dos critérios, porque isso é uma coisa que a gente está querendo ser mais rigoroso agora com a atualização do programa País. A gente também sempre avalia, né, se o projeto envolveu ali os ministérios setoriais e atores locais. Então, se não envolveu, no mínimo se planeja envolver, como planeja envolver, se ele entende quem são as populações afetadas por aquele projeto, os potenciais beneficiários, como ele vai incluir esses atores na governança do projeto, na tomada de decisão em geral. Esse engajamento, tanto com os ministérios quanto com os atores locais, a gente incentiva que ele seja feito desde a fase de concepção do projeto, principalmente também para projetos multipaíses e regionais, a gente também cobra isso de uma forma muito forte, porque às vezes, como são muitos países que estão envolvidos na proposta, essa parte do Brasil mais local fica um pouco perdida. Então, é uma coisa que a gente também avalia. E, claro, a necessidade de apoio financeiro concessional. É um pouco daquilo que o Caetano falou, de que o projeto precisa demonstrar por que que ele precisa do recurso do GCF, qual é o valor adicionado ali de ter um recurso do GCF mitigando, às vezes, o risco, como se seja capital de primeira perda, enfim, para viabilizar, de fato, a execução daquele projeto. Isso aqui é só uma figura que a gente tem no nosso site, até que eu acho interessante, para deixar claro um pouco o que que o GCF faz e o que que o GCF não faz, né? O GCF ele tem esse acesso direto, digamos assim, e ele dá apoio de assistência técnica, capacitação e fortalecimento institucional por meio de uma janela diferente da janela de proposta de financiamento. Ele tem o que a gente chama de janela Readiness, que é um recurso com envelope menor, no caso do Brasil. A gente tem acesso a 4 milhões de recursos Readiness em 4 anos, e esse recurso ele é usado justamente para fortalecimento de capacidades institucionais, preparação de projeto, assistência técnica. Então, só para dar um exemplo para vocês, esse esforço que a gente está fazendo, né, de atualização do programa País, o videozinho que vocês viram no início, eles fazem parte de um projeto Readiness que a gente já tem aprovado e que está em execução, de fortalecimento da capacidade institucional da AND. Então, com esse projeto Readiness, a gente reviu várias coisas dos nossos processos, a própria definição daqueles critérios, dos formulários, a gente fez no projeto, e a atualização do programa País está dentro desse projeto Readiness também. Então, a gente conta com o apoio desses recursos Readiness para fazer esse exercício que a gente está fazendo agora. O GCF busca muito essa questão do blended finance, do financiamento misto, como o Caetano falou, né, da gente mesclar diferentes instrumentos para mobilizar e conseguir destravar recursos privados ou então em escala para atrair financiamento externo. E tem que ter também uma questão de inovação climática, né, investimento ali em novas tecnologias, modelos de negócios, sempre essas propostas com alto potencial de impacto no território. O que que o GCF não faz? Não apoia apenas assistência técnica, então eu já falei, mas eu vou repetir porque tem muita confusão em relação a isso. Projetos focados majoritariamente em capacitação, assistência técnica, elaboração de diretrizes, políticas, não são o foco do GCF. Sempre tem que ter um projeto com resultados quantificáveis, então quando a gente chega ali na parte de funding proposal, da proposta de financiamento, a gente tem que ser capaz de indicar, né, qual é o resultado esperado em termos quantitativos naquele projeto, e tem que ter um alinhamento com as NDCs. Esse é o objetivo principal do GCF, ele foi criado como um mecanismo de convenção, então todos os projetos precisam mostrar, no mínimo, como ele vai ajudar o país a alcançar as suas metas estabelecidas nas NDCs. Então, vamos lá. A gente falou bastante como o GCF funciona, várias coisas que estão escritas no papel, dentro dos documentos do fundo.
mas existe toda uma realidade prática, digamos assim, que com desafios enfrentados que não estão escritos em lugar nenhum, mas existem e tornam a programação com o G7 um pouco mais complexa. Como eu falei com vocês, apesar da gente ter um processo de financiamento, de avaliação das propostas bem estabelecido, com critérios aplicados de alinhamento ou não, de tempos em tempos o GCF solicita que a gente priorize algumas iniciativas em relação a outras, porque a gente recebeu um número elevado de propostas e às vezes não tem espaço na carteira para acomodar todas elas. O que acontece? Teoricamente, não existe um envelope financeiro específico para o Brasil máximo. Então, por exemplo, o GCF ele não abre uma janela dizendo, Brasil, agora vocês podem submeter 500 milhões de dólares de projetos, por exemplo. Não é assim, não existe um teto, teoricamente, mas na verdade esse teto existe. A gente não sabe exatamente quanto é. Eu acho que, sinceramente, como o GCF ele atua numa lógica que eles chamam de first come, first serve, né? Uma lógica de submissão contínua de propostas. É, essa avaliação, ela é muito... ela é mutável ao longo do tempo, é uma avaliação dinâmica. Então, é difícil você avaliar estaticamente as propostas dentro de diferentes tempos que elas são submetidas para a AND. Como não tem um envelope específico, é difícil você ter um parâmetro de priorização das propostas. Como a gente não atuava até agora com critérios de priorização de projetos, sempre que o GCF pedia para a gente fazer esse exercício, gerava uma certa insegurança, tanto para a gente como a AND, quanto para os proponentes que submeteram projetos e às vezes até já tiveram ali uma indicação de prosseguimento de nota conceitual, ou seja, já tiveram um tempo dedicado para a produção desses documentos que poderia ser perdido caso não tivesse espaço na carteira para acomodar todos eles. Por causa disso, a gente decidiu, acho que talvez no meio do ano passado, suspender a aprovação de propostas para o GCF, enquanto a gente não fizesse a atualização do programa País. A gente tem, acho que hoje em dia na nossa carteira, essa carteira de projetos aprovados com participação brasileira, tá? Não é o que a gente chama do pipeline. Na carteira de projetos aprovados, a gente tem 15 projetos aprovados com participação do Brasil, mas só 3 programas com atuação exclusiva no Brasil. Então, lembra que eu falei daquela questão do escopo, ser um país único, regional ou multipaíses? Então, esses 3 programas aqui seriam esse escopo de um país único, só Brasil. E a gente tem 12 programas com escopo ou regional ou multipaís. O que acontece com isso, né? A gente entende, como a AND hoje em dia, que esses programas multipaíses, em geral, eles tendem a ter uma liderança nacional na concepção, implementação dos projetos mais limitada. A gente tem uma carteira, por exemplo, hoje em dia, de 493 milhões de dólares financiados pelo GCF ao longo desses 15 programas, mas esse valor, por exemplo, ele é um valor estimado pelo GCF. Por quê? Porque os 3 projetos que são Brasil, a gente sabe exatamente o valor deles direcionado para o Brasil. Os 12 programas multipaíses, a gente já tem uma estimativa de quanto é de fato destinado para o Brasil. Enfim, até nesse sentido gera uma certa insegurança. Em termos de área de impacto, 4 dos projetos eles têm foco exclusivo em adaptação, 5 têm foco exclusivo em mitigação e 6 projetos são transversais com impacto em adaptação e mitigação. Eles têm 9 projetos do setor privado e 6 projetos do setor público. 58% dos recursos são direcionados para mitigação e 42% para adaptação. E aí, em termos de impacto também estimados, por conta dessa questão dos dados dos multipaíses, a gente tem 2,6 bilhões de toneladas de CO2 mitigados, 89 milhões de beneficiários diretos e 87 milhões de beneficiários indiretos. Por conta desses desafios todos que eu falei, dessa limitação da liderança na carteira, por conta de uma predominância aí de projetos multipaís, a gente, como autoridade nacional designada, né, aqui no Ministério da Fazenda, decidiu atualizar o Programa País e fortalecer o protagonismo brasileiro na programação com o GCE. Então, a gente, com esse novo Programa País, a gente permite, de fato, revisar essas prioridades nacionais e estabelecer principalmente critérios para a estruturação da carteira de projetos,
a serem submetidos no curto e no médio prazo. E também falar de alguns instrumentos de apoio que podem ser aplicados na fase de preparação de projetos. Então, em geral, o que a gente está propondo aqui é que a gente tente passar de uma forma de atuação que hoje em dia é mais reativa com o GCF para um papel mais propositivo. Por que que a gente fala dessa questão de ser mais reativa? Vários projetos hoje em dia que são submetidos para o GCF, principalmente os multipaíses, eles chegam para a gente já concebidos. A gente não participa, a gente Brasil, tá? Quando eu estou falando a gente é Brasil mesmo, não é simplesmente a AND. A gente vê que tem um protagonismo limitado do Brasil na concepção dos projetos. Alguns projetos multipaíses, a gente percebe que talvez eles incluam o Brasil na carteira para mitigar o risco de outros países. Então, tem alguns projetos ali multipaíses que tem, sei lá, 17 países, por exemplo. Não, muitos países. Então, acho que o Brasil, pelo tamanho e pela robustez, por ser um país de renda média, às vezes ele é colocado ali dentro da carteira para mitigar o risco da inclusão de outros países e reduzir o custo de capital. O que, assim, é interessante por um lado, mas por outro lado, considerando que os recursos do GCF são limitados, a gente, como país, hoje em dia tem uma visão de que vale mais a pena para a gente acessar os recursos específicos que vão ajudar a gente a, de fato, atingir os resultados que a gente tem como país nos nossos planos nacionais e estratégias climáticas. Aí vamos lá. Qual vai ser a metodologia que a gente está usando para atualizar o programa País e definir esses critérios de estruturação da carteira? Hoje em dia, a gente tem um pipeline de projetos aí em tramitação, digamos assim, com o GCF. E aí, quando eu falo em tramitação, eles estão dentro daqueles 3 estágios, né, de proposta, em fase inicial de concepção, estágio de nota conceitual e até estágio de proposta de financiamento. Mas são projetos que não foram ainda aprovados, não tem a nossa carta de não objeção para ir para o board. A gente tem em torno de 20 e poucos projetos. A gente tinha 40 na nossa carteira, mas alguns já saíram por questão de análise do GCF ou desistência dos proponentes. A gente tem hoje em dia uma carteira, um pipeline que acho que são com 22 projetos. Esses projetos todos estão aguardando aí essa finalização do programa País para a gente decidir se eles vão de fato ser incluídos ou não na carteira que vai ser submetida para o GCE. A gente vai definir aqui critérios técnicos identificados tanto pela AND, com base na nossa experiência com o GCF, quanto nas contribuições recebidas pelo formulário online de consulta que a gente divulgou no início da atualização do programa País, e também em reuniões bilaterais que a gente fez também no programa País com as entidades de acesso direto nacionais, o próprio GCF e o Ministério do Meio Ambiente. Uma coisa que é importante ressaltar é que, de qualquer forma, mesmo definindo isso tudo, um projeto estar incluído na carteira do Programa País, na carteira do Brasil, não garante que ele tenha uma aprovação automática, tanto pelo GCF quanto pela AND. De qualquer forma, os projetos vão precisar seguir o mesmo fluxo de submissão da ideia inicial, da nota conceitual, da proposta de financiamento para avaliação com os critérios da AND e para avaliação em todas as etapas pelo GCE. E aí a gente vai dividir a carteira em curto e médio prazo. Curto prazo a gente está chamando de carteiras até 2 anos. O GCF hoje em dia ele está no segundo ciclo de reposição de recursos, que é o GCF2. Esse segundo ciclo de reposição de recursos vai terminar no mês de 2027. Então, a gente entende que os projetos do curto prazo, eles são projetos que já estão na nossa carteira hoje em dia, ou seja, eles já estão em tramitação em algum daqueles estágios, e eles já têm uma capacidade de ser submetido e aprovado em menos tempo. Então, com isso, a gente aproveita os projetos que estão na carteira, a gente aproveita esses recursos que estão disponíveis hoje no GCF mas aplica um critério de seleção para conseguir identificar aí, talvez uns 8 projetos na carteira dentro daqueles 22 que de fato possam avançar. A gente vai buscar um equilíbrio entre projetos do setor público e do setor privado, e a gente está prevendo um valor indicativo de carteira de aproximadamente US$ 1 bilhão. Esse valor, gente, foi definido informalmente com consultas com o GCF, com base em estimativas das carteiras passadas e do valor de recursos disponíveis no segundo ciclo de reposição de recursos do GCF, e não é uma promessa tanto do GCF ou da AND que de fato seja possível que o Brasil acesse todo esse recurso. Uma questão também importante é que
mesmo a gente definindo essa carteira agora, é essa ideia do dinâmica da carteira do GCF, né, de que as submissões acontecem num rolling basis, né, numa submissão contínua, e alguns projetos que possam ser incluídos na carteira, eles podem sair, porque, enfim, o GCF pode entender que em algum momento do fluxo esse projeto não está adequado para o GCF, ou, enfim, os próprios componentes podem desistir. Então, existe uma natureza dinâmica de composição e reavaliação da carteira, e a gente pode entender também que o timing de submissão das propostas não tá atendendo esse curto prazo, por exemplo. Eu acho que o Caetano mencionou do prazo de 9 meses, né, Caio? Que o GCF está dando hoje em dia entre submissão e aprovação final. Esses 9 meses são 9 meses da proposta no GCF. Não significa que são 9 meses do processo como um todo. Porque antes, primeiro, de você submeter para o GCF, você tem o tempo de elaboração da nota conceitual da concepção do projeto, porque isso, sinceramente, já vai demorar um bom tempo. Aí você submete para avaliação do GCF. Toda vez que o GCF te devolve com alguma revisão, esse tempo para de contar. Então, tem o tempo da proposta com o proponente, com a entidade acreditada para revisão e avaliação. Dependendo de cada proponente, da capacidade que ele tem de revisar, né, as propostas das entidades acreditadas, esses 9 meses podem pular para 1 ano e meio, 2 anos, pode variar bastante. Então, assim, em termos de expectativa, a gente entende que os projetos que hoje em dia estão numa fase muito inicial de concepção, só tem ideia, né? Enfim, eles vão precisar de um amadurecimento, principalmente do setor público. Eles vão precisar de um amadurecimento e faz sentido que a submissão e aprovação deles seja no horizonte a partir de 2 anos. Esses prazos não são tão rígidos assim, tá? Como o GCF ele é bastante flexível, a gente também entende que esses prazos não devam ser tão rígidos, mas é uma estimativa de que a partir daqui a 2 anos, mais ou menos, esses projetos que estão hoje em dia na fase de ideia podem estar maduros para aprovação no GCE. No caso do setor público, projetos com de escopo público, a gente vai usar da nossa janela Readiness para preparação de projetos. Eu tinha comentado com vocês que a AND tem acesso a até 4 milhões de dólares por ano, por 4 anos, para recursos de preparação de projeto, assistência técnica. Dentro desses 4 milhões, 2 milhões de fato vão estar disponíveis para preparação de projetos, e a gente conseguiria selecionar ali talvez 4 a 5 projetos nacionais com ideias, com potencial de gerar projetos grandes em larga escala que a gente pudesse estar submetendo para o GCF a partir aí, mais ou menos daqui a uns 2 anos, 1 ano e meio. Isso provavelmente já vai começar a ser submetido no terceiro ciclo de reposição de recursos do GCF, que vai ter início a partir do mês de 2027. No caso do setor privado, para o médio prazo, a gente vai adotar uma abordagem programática. Os projetos privados, para serem elegíveis, digamos assim, para fazer parte da carteira do Brasil, eles precisam ser nacionais. Aí, quando eu digo nacional aqui, é mais naquele sentido de ser um único país, né? Ser um projeto apenas Brasil e não ser multipaís. E eles devem estar conectados à Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos para a Transformação Ecológica, a BIP. A BIP é a nossa plataforma país, ela foi lançada no passado. Amanhã a gente vai ter um webinar sobre o setor privado que vai ter uma apresentação específica sobre a BIP. Mas a ideia aqui é que a gente tenha uma programação com o setor privado mais robusta, baseada nessa plataforma que já tem um crivo de avaliação das propostas e alinhamento com políticas e setores específicos. No caso da BIP, hoje em dia, os setores que são elegíveis, digamos assim, para estarem na BIP, soluções baseadas na natureza, indústria e energia. E aí, de forma geral, eu vou apresentar aqui os critérios de seleção da carteira para vocês, mas uma análise mais macro da carteira, né, como um todo, acho que a gente tem que ter em mente que a ideia é que atender a um único critério, mesmo que seja um critério como considerado mais importante na lista, não é suficiente para garantir a inclusão de um projeto na carteira. Idealmente, os projetos deveriam atender a todos os critérios. Essa análise ela é feita sempre de forma comparativa, ou seja, eu falei para vocês que a carteira do GCF é dinâmica, né? A gente tem projetos em diferentes momentos e diferentes retratos ao longo do tempo, dependendo do que é submetido para a gente ou não. Então, essa análise da carteira vai ser momento a momento, né? Então, hoje, se eu pegar minha carteira hoje em dia para analisar, eu tenho, sei lá, X propostas com diferentes níveis de maturidade e tratamento com GCF.
eu posso ter um resultado hoje em dia. Daqui a 6 meses, se eu tiver que fazer uma reanálise da carteira por algum motivo, provavelmente vai ser um outro retrato. Então, o nível de rigorosidade que eu vou aplicar em cada critério pode ter que ser diferente dependendo dos projetos que eu tenha disponível na carteira em cada momento. E a gente vai fazer uma aplicação sistemática dos critérios, né? Os critérios, em geral, eles buscam ter um forte alinhamento com as prioridades nacionais, robustez técnica e uma viabilidade de implementação do projeto em si. Então, a gente também não quer que ninguém aqui gaste esforço, energia, tempo desenvolvendo uma proposta que a gente já sabe que não vai ser aplicável ao GCE. E aqui são os critérios que a gente colocou para a estruturação da carteira. O primeiro critério, né? Esses critérios estão em ordem de importância, tá, pessoal? O primeiro critério que a gente está colocando é do projeto ser nacional. Quando a gente coloca nacional aqui, é mais nesse sentido de ser um único país, de ser só o Brasil. Não necessariamente que o projeto precisa estar distribuído ao longo de todo o território nacional. Inclusive, a gente teve ontem o webinar que a gente está fazendo hoje com a sociedade civil, a gente fez um workshop ontem com o setor público e vai fazer um webinar amanhã com o setor privado. Basicamente, é a mesma agenda e ontem a gente já viu que essa redação de projetos nacionais pode levar a uma certa confusão. Então, a gente já vai mudar isso para a versão final dos critérios, mas a ideia é essa, tá, pessoal? Que sejam projetos Brasil. E aí, nessa ideia de projetos Brasil, a gente tem projetos setor público e setor privado. No caso do setor privado, a gente não vai mais aceitar projetos de escopo multipaís e regionais. A gente só vai aceitar projetos privados que sejam apenas Brasil. No caso do setor público, para a gente poder considerar um projeto regional ou multipaís, esse projeto ele tem que demonstrar uma forte apropriação de país, então ele tem que demonstrar que ele sabe exatamente quanto daqueles recursos vão ser aplicados no Brasil, que ele tem um engajamento muito forte com atores locais e ministérios setoriais, e que o projeto deles é, de fato, uma prioridade para algum ministério setorial. Então, se eles não conseguirem demonstrar isso, esse projeto não vai estar elegível para carteira. O segundo critério é alinhamento com políticas públicas e estratégias nacionais. Então, a gente tem uma lista não exaustiva de políticas que a gente vai completar, inclusive, e principalmente a DND6. Então, os projetos precisam demonstrar que eles estão alinhados às políticas públicas nacionais e que eles vão ajudar a atingir os resultados estabelecidos em cada uma delas. É, Existe um critério de adicionalidade e conformidade com as orientações estratégicas do GCF. Então, basicamente, aqui é uma análise perspectiva da AND muito inicial, se aquele projeto é adequado para o GCF ou não. Então, aqui, gente, a gente faz um crivo inicial, sinceramente, mas depois ainda vai passar pela avaliação do GCF. É mais assim, por exemplo, se a gente recebe um projeto que a gente já vê que ele não tem esse foco de impacto no território, ele é muito focado em ciência técnica, ou é um projeto privado que tem 100% de recursos de grant, né, de doação. Não está ok para o GCF. Então, a gente já tenta fazer esse crivo inicial e definir aqui se ele consegue demonstrar a necessidade do valor adicionado do financiamento do GCF ou não. O quarto critério é se o projeto tem um potencial de impacto climático com foco em resultados concretos no território nacional. Então, aqui vão ser priorizados projetos que contribuam com as ações impactantes do Plano Clima Mitigação e Adaptação e que gerem resultados concretos no território. A gente lista aqui alguns indicadores do Plano Clima ou do GCF de mitigação e adaptação, mas isso aqui, digamos assim, a capacidade de reporte do indicador não vai, claro, depender da fase de desenvolvimento da proposta. A gente não espera que propostas em nível de ideia, de concepção inicial, já consigam dizer exatamente quantas toneladas de CO2 equivalente eles vão conseguir mitigar. Mas eles podem já falar assim, mas a gente pretende calcular isso usando a metodologia tal, blá, blá, blá. O quinto critério é se o projeto ele é de fato uma prioridade de ministérios setoriais ou de entidades de acesso diretos nacionais. Então, projetos que sejam prioridade de ministérios ou das entidades de acesso direto nacionais, que no caso do Brasil é a Caixa, o BNDES e o Fumbio, eles seriam priorizados também em relação a outros. A escala de recursos, como o Caetano falou, o GCF trabalha com 4 escalas de recursos, né? O micro, que é até 10 milhões, o médio, que é de 10 a 50, não,
pequeno, que é de 10 a 50, médio e grande. O médio é a partir de 50. É, apesar de existir essa escala do micro, o Caetano mesmo já comentou que o GCF não costuma programar muito, e realmente, na prática, essa escala é muito pouco usada. E a gente entende que o Brasil, como um país maior, né, a gente tem capacidade de acessar os recursos em maior escala. Então, a gente vai definir aqui no nosso programa País um mínimo de 20 milhões de dólares para os projetos do GCF, mas mirando projetos acima de 50 milhões, ou seja, projetos que tenham escala a partir do médio porte. Uma coisa que a gente tem conversado bastante, principalmente com os ministérios, é que a gente tem incentivado que a gente consiga ter propostas complementares. Então, assim, em vez de ter, sei lá, três propostas pequenas de agricultura familiar, a gente consegue juntar essas três e criar uma proposta de maior escala com maior impacto. E também que reduza o esforço que a gente tem de submissão e de elaboração das propostas junto ao GCE. O sétimo critério é para o setor privado especificamente. Os projetos de investimento direto, eles devem fazer parte da BIP, e os projetos de criação de um fundo ou uma facility de investimentos, eles devem ser dedicados ao Brasil e focar majoritariamente o portfólio nos projetos ou nos setores da BIP. Então, essa conexão com a BIP para o privado vai ser muito forte. E a gente, de fato, vai tentar alavancar os setores da BIP para o setor privado. Ainda principalmente para privado, né? Essa capacidade de demonstrar alavancagem de recursos e impacto catalítico também vai ser um critério de priorização, principalmente para setor privado, ou seja, você demonstrar que você vai usar o capital do GCF para mitigar algum risco ali e conseguir destravar o capital privado externo e mobilizar mais recursos. O grau de maturidade da proposta junto ao GCF também pode ser um critério usado para priorização. Isso aqui é principalmente pensando que naquela questão da submissão contínua e do retrato não ser um retrato estático, né? Que ele é dinâmico ao longo do tempo. Como o GCF trabalha com esses recursos disponíveis a qualquer tempo, em teoria, quanto mais o Brasil for eficiente na programação e submissão e aprovação das propostas, mais recursos a gente consegue acessar. Então, para a gente ter propostas que não estão tão perto da aprovação, digamos assim, e aí eu deixo de priorizar propostas que estariam mais perto, faz com que o Brasil acesse menos recursos. Então, aqui nesse caso, esse grau de maturidade entraria nesse sentido. Um outro critério é o envolvimento da AND, envolver a AND desde o início, nas fases iniciais de desenvolvimento do projeto, é um critério também de priorização. Como eu falei, no nosso fluxo, a gente já pede que isso seja feito, mas nem sempre isso é feito. Enfim, diversas vezes a nota conceitual já chega pronta aqui para a gente, ou inclusive a gente descobre que a nota conceitual foi submetida para o GCF quando a gente acessa lá a área alugada, mas eu nem sabia que aquele projeto existia. Então, enfim, esse tipo de projeto seria menos priorizado se tivesse comparado com um outro que tem envolvido a gente desde o início. E o engajamento com atores locais, né? A gente gostaria que os projetos demonstrassem que eles tiveram, ou pelo menos planejam ter, engajamento com atores locais, que eles entendem quem são os atores atingidos por aquele projeto, se tiver algum impacto que necessite ser mitigado, como que eles vão incluir esses atores na tomada de decisão, na governança, e também quem são os beneficiários e como eles também vão ser incluídos. Maria, acho que a parte dos critérios está ok. Você quer Ótimo, abrir? Daniela. Muitíssimo obrigada. A gente foi anotando aqui já as perguntas de todos e todas e já categorizando. Eu vou compartilhar aqui e daí passo então para você e Caetano irem endereçando essas perguntas. Caso surjam novas perguntas, podem ir colocando aqui no chat. Lembrando que a nossa próxima atividade vai ser para a gente mergulhar mais a fundo em grupos nos critérios. Então, a gente pode ter mais perguntas referentes a esses 11 critérios nessa próxima etapa. Dá para ver certinho aí, Daniela, Caetano? Sim. Eu acho, Maria, que tiveram algumas perguntas mais para o Caio, principalmente
né, na parte inicial, essa parte de valores. Kai, I think Okay. this value, can you Yeah. understand? Okay. Yeah, thank you very much. So regarding the first question, which is the maximum concentration of GCF in each project, and how much of the total capital of a project can come from GCF. Actually, we do not have ratios. It's really very open because each project has its own unique circumstances regarding the technology or regarding the location, the country, the macroeconomics, the entity, etc. So we are quite flexible. I think the only restriction that I would say is that when we do um, investments on equity, we are never the majority shareholder. So when we do equity, I'm not sure if it's maybe 30% or more or less, but we are never going to be the majority shareholder in an equity investment. Regarding the terms and conditions for loans, so the public sector terms and conditions are public, and they are available on our website. We have two scenarios. We have high concessionality and low concessionality. High concessionality interest rate is 0, and high concessionality and low concessionality, sorry, interest rate is 0.75%. For private sector, it's negotiated on a case-by-case basis. So that really depends again on the technology and the conditions, etc. But as I said before, it's always below market rates. It's still concessional, even when we are working with the private sector. Regarding co-financing, again, we do not have a requirement on how much co-financing needs to come in. Of course, we value co-financing. As I was saying earlier, we want to select investments where we can leverage co-financing for multiple partners. But again, there are very specific circumstances that may render very difficult to have co-financing in significant amounts. So we do have a very wide range here. And what type of expenses can enter here? Well, everything has to be, there needs to be a demonstration that whatever, an explanation, sorry, that whatever is going to be invested in with GCF money will have a climate change repercussion, right? But I think we have a lot of expenses that are available from equipment, tools, capacity building, consultancy services, professional services. So it's in general, many expenses are eligible under GCF projects. Tá, vamos lá. Então, acho que sobre a parte de processos, eu posso responder agora. É, Então, pessoal, essa questão do PSA especificamente. Primeiro, acho que se a organização, enfim, se o proponente pode procurar a AND com uma proposta, mesmo sem ter entidade acreditada definida. Pode. É uma das possibilidades, principalmente se vem naquele formato mais inicial. Obviamente que se você conseguir já ter um amadurecimento maior com alguma entidade acreditada que você já tenha conversado, é ideal. Mas também não tem, por exemplo, a gente está fazendo agora, tratando de uma possível proposta com alguns ministérios que a gente ainda não identificou quem vai ser a entidade acreditada. E a gente está tentando ajudar, inclusive, eu perguntei para o Caetano ontem se ele tem alguma sugestão. A gente está tentando selecionar o melhor perfil. Então, sim, é possível. A questão do PSA especificamente, né, que é aquela acreditação específica por projeto que eu falei. Hoje em dia, o PSA ele é um piloto, ele ainda não é uma política permanente do fundo, um tipo de acreditação permanente do fundo. Ele vai até PSAA goes until March, right, Caia? Ah, eu acho que vai até março. Do you want to comment on PSAA? Because I'm saying that it's still under pilot stage, but it goes until March, right? And then the board needs to decide.
Exactly, and then we are going to present the results of the pilot so far and a recommendation. Actually, March is the end of receptions of expression of interest, but not the date for approving PSAA. We expect that PSAAs will be approved until 2027. Ah, ok. Então, mas sinceramente, pessoal, aí eu particularmente espero que o board aprove o PSA de uma forma permanente. Talvez ele tenha alguns ajustes, mas hoje em dia não é uma coisa permanente. Agora, essa pergunta de se precisa passar, se não precisa passar pelas entidades acreditadas, precisa. Se você não for PSA, você precisa ter uma entidade acreditada. Não basta ter a não objeção da AND, precisa ter o fluxo via uma entidade acreditada. Quanto tempo para o processo como um todo? Foi como eu falei, né? O GCF agora, com essa revisão de políticas dele, eles estão dando 9 meses, mas esses 9 meses é de tempo no GCF. Então, tem todo um tempo antes, com a entidade acreditada, ou enfim, se for PSA, não, mas de formulação da nota conceitual e das tratativas com o próprio fundo informais e a gente, a partir da submissão formal, que começa a contar os 9 meses, mas sempre que eles devolvem para a revisão, para de contar de novo o tempo. Então, não existe um cronograma, não existe um tempo total. Inclusive, essa é uma das questões. Assim, no passado, a gente teve algumas propostas que ficaram lá no GCF 4 anos, enfim. Então, eu confio bastante que o GCF está fazendo esse esforço de revisão. Eu espero que daqui para frente a gente consiga é, ter um fluxo mais eficiente. Inclusive, isso é uma coisa que a gente aqui na Fazenda tem tentado colocar em todos os fóruns internacionais aí de clima que a gente participa. Então, no passado, no G20, né, no Grupo de Finanças Sustentáveis, uma das prioridades do G20 foi a revisão do funcionamento, digamos assim, dos fundos climáticos internacionais, não só do GCF, e com essa visão de acelerar o processo, diminuir as burocracias para acesso, enfim, até para acreditação. E acho que tanto o GCF como outros fundos estão fazendo agora um esforço de revisão, e estão tentando aplicar algumas das recomendações que a gente colocou ano passado no G20. Essa questão da avaliação do portfólio como insumo para essa revisão. Então, foi o que eu falei, né? A gente tem um pipeline já dos projetos em tramitação, que eu acho que são 22 projetos, se eu não me engano, e a gente vai aplicar os critérios nesse pipeline para definir a carteira do curto prazo. Sobre Caixa e BNDES, de fato, né? A gente tem 3 entidades de acesso direto nacionais, mas o Fumbio é o que está com projetos, ele tem 2 projetos em tramitação mais avançados. A Caixa e o BNDES, os dois têm projetos em tratativa com o BNDES, com o fundo, que devem entrar na carteira agora. No caso da Caixa, eles vão acessar um recurso de preparação de projeto, na verdade, o Readiness, para desenvolver um projeto para o médio prazo. E o BNDES já tem, provavelmente deve ter 2 projetos nessa carteira agora, que a gente já está em tratativa com o GCF. E aí a parte dos critérios, vamos lá. Essa questão relacionada a gênero. Na verdade, a parte de gênero especificamente, a gente entende que ela pode vir dentro do engajamento com atores locais, mas a questão do critério de gênero já existe dentro do nosso formulário, tanto de avaliação de nota conceitual, quanto da avaliação de proposta de financiamento. Inclusive, um dos ministérios dos temas transversais para que a gente envia as propostas é o Ministério da Mulher. A gente tem um formulário só de gênero que a gente envia para eles avaliarem se a proposta está alinhada ou não, e se a gente pode dar o ok. A questão das propostas, se podem partir de instituições do poder público ou podem ser da sociedade civil. Pode ser da sociedade civil também. Idealmente, eu acho que a parceria público e sociedade civil é o caminho que a gente mais recomenda. Inclusive, assim, não só público e sociedade civil, né? A gente tem tentado criar propostas maiores, com mais sinergia entre instituições, e aí eu acho que para a sociedade civil também valeria a mesma coisa. Mas só para dar um exemplo também, a gente tem, por exemplo, no nosso pipeline hoje em dia, uma proposta de uma organização da sociedade civil, mas de um projeto de escopo privado. Então, também, enfim, existe essa possibilidade. E a questão da governança dos projetos financiados pelo fundo, cada projeto tem que estabelecer na proposta de financiamento qual é a governança prevista, digamos assim, para a execução do projeto. Esse também é um dos critérios que a gente avalia na proposta de financiamento,
E se a gente entende que a governança não está incluindo atores nacionais, enfim, atores locais, a gente também pede alguma revisão, enfim, e um detalhamento um pouco maior. Principalmente, como eu falei, para aqueles projetos multipaíses. Mas também seria nessa etapa aí já de definição maior da proposta. Tem mais alguma pergunta, Maria? Eu acho que no chat talvez tivessem outras perguntas. Eu vi que tinha uma pergunta sobre regional. Acho que a gente pegou todas aqui, né, Angel? Ali a gente colocou só ali embaixo na parte de sugestões, né? A Tá. questão de essas duas sugestões que vieram. A gente agrupou tudo que veio perguntas, a gente Ah, agrupou legal. nesses temas. Veio uma questão sobre regional, mas era um comentário de um projeto. Então, a princípio, tá tudo aí. Se alguém tiver mais perguntas, pode ir colocando aqui no chat que a gente vai acrescentando. Ah, tem essas duas sugestões, né, que apareceram. A sugestão ali do Ângelo sobre... Ah, tem a pergunta sobre governança e a sugestão da divulgação, né, uma linguagem para ser acessível e a questão de gênero, né? Se vai ter coisas Uhum. específicas para gênero. Essa parte eu respondi. O pessoal, só também falando um pouco em próximas etapas, digamos assim, né? A gente está fechando os critérios aqui nos workshops. Com os critérios, a gente vai pegar semana que vem, provavelmente, todas essas consultas que a gente fez, a gente vai fechar os critérios, inclusive redação, principalmente, né? Que a gente viu que a gente vai ter que mudar alguma coisinha, e a gente vai aplicar na carteira, para definir aquela carteira de curto prazo, né? A gente vai aplicar os critérios naqueles 22 projetos e a gente vai definir a carteira de curto prazo. Eu pretendo até o final do mês que a gente já consiga ter essa carteira definida e a gente vai divulgar no site os projetos da carteira. E aí, com isso, eu vou conseguir já dar ok para o GCF em alguns projetos que precisam ter, eles já precisam do nosso ok para submissão, para aprovação do próximo board. Então, enfim, até final de julho a gente vai ter essa tabela, a gente vai divulgar no nosso site. O documento mesmo do programa País, ele vai ser submetido para consulta pública em setembro, se eu não me engano, né, Marina? E a gente vai ter a versão final dele e a previsão é que ele esteja pronto e público até dia 31 de outubro. Ótimo. Pessoal, então, sobre a parte dos critérios, a Daniela já explicou como vai ser a parte de consulta pública. Nossa próxima atividade é um espaço para avaliação desses critérios, e daí vocês vão ter essa oportunidade de trazer uma visão geral das contribuições de vocês. As perguntas por hora eu peço que sejam feitas aqui no chat. A gente vai abrir ao final do dia da nossa manhã, a gente vai abrir um pouco mais para esse lugar da plenária. E agora, antes da gente entrar na divisão dos grupos, a gente vai dar 5 minutinhos de intervalo, só para a gente não ir direto 3 horas, para pegar um cafezinho, responder uma coisa, mas assim, bem rapidinho mesmo, é só para a gente não fazer aí 3 horas na sequência. São 10h44, 10h50 a gente já vai estar dividindo todo mundo em salas, então espero vocês aqui de volta. Até já. Obrigado. Vamos lá, Han, pode contar para a gente como que vai funcionar os grupos, por favor. Tá. Pessoal, a gente optou aqui, né, nesse processo agora de facilitação, de vocês terem um momento de conversa em salas, né? Então, não sei quem já participou de Zoom, que a gente faz esses breakout rooms, né? Então, a gente divide os grupos, porque aí vocês têm acesso, tem uma planilha ali com todos os critérios, a gente vou mostrar ali para vocês, aí vocês conseguem aprofundar um pouco melhor. Aí a gente volta para outro bloco aí sim com as perguntas, uma rodada geral com base no que nas conversas desses grupos, né? Então, eu vou botar aqui no chat esse link que vocês veem aí, qualquer navegador que vocês escreverem esse bit.ly/GCF grupos, vocês vão abrir uma planilha compartilhada, né? Então, a gente vai. Alô? Ah, não, desculpa. Bom, a gente vai dividir grupos, então vai aparecer para vocês aí grupos de 1 a 8.
e vocês escolhem grupos para vocês entrarem. A gente vai ter em torno de 6, 7 pessoas por grupo. Isso porque o grupo 8 será em inglês. Então, se tiver alguém que vai falar inglês, Na a gente boa. já entra no grupo 8 que a conversa vai ser toda em inglês por ali. Nesse grupo, escolhem um relator, que é a pessoa que vai acessar esse link. Então, cada sala tá liberada para que todo mundo possa compartilhar a tela. Então, Tá travando, o que Rangel. Tá vocês precisam fazer? falhando. Entra no grupo, Ah, escolhe né? um relatilho a Eu sua tela. vou ficar Sim. aqui, deixa eu É, falar aqui que seu áudio está super cortando. Eita, Eu desculpa. vou. Estou trocando aqui Imagina. Então, gente, como eu já estava falando, vou colocando aqui já no chat também. A gente vai ter as salas. O grupo 8 vai ser o grupo em inglês, então vai lá quem precisar dessa tradução. Assim que vocês entrarem na sala, estabeleçam alguém para ser o relator, a relatora, alguém que tenha aí essa habilidade de compartilhar a tela, porque daí essa pessoa compartilha a tela dela. Lembrando que todos vocês podem acessar a planilha porque ela está online. Vocês vão saber qual é o grupo de vocês na hora que vocês entrarem na sala e vocês vão colocando os comentários na aba referente ao grupo de vocês. Nessa planilha, vocês vão avaliar o quanto que esse critério está claro, o quanto que ele está compreensível. Vai ter umas estrelinhas para vocês decidirem nesse grupo qual que é a avaliação de clareza que vocês dão. E depois, a segunda, vocês vão avaliar o quanto esse critério é implementável, o quanto que vocês julgam que ele é implementável também numa votação aí de 1 a 5. Ao final da página, vocês têm um espaço para considerações gerais sobre os critérios. E daí um colega falou que teria contribuições sobre os critérios. É nessa parte abaixo dos critérios na planilha que vocês podem colocar. Qualquer dúvida, vocês acionam eu, o Rangel, aqui. A gente vai estar por aqui. Vocês podem chamar a gente, tá bom? E é isso. A gente vai liberar as salas só um agora. minutinho, Maria. Volta em 30 minutos. Isso que eu Oi? ia falar. Põe o próximo slide só para a gente falar trazer essas. Então, vai ser 30 minutos de conversa, sendo que com 5 a gente vai avisar todo mundo, vai ter uma mensagem ali dos facilitadores para todos os grupos, e com 1 minuto o Zoom já começa uma contagem regressiva, e aí todo mundo volta sem ser avisado. Todo mundo volta assim meio para a sala, a gente não consegue avisar né, sala por sala, então vocês vão voltar meio no meio da conversa, assim, normal do Zoom. E aí eu vou pedir, Maria, para você colocar a planilha só para eles entenderem a visão geral. Foi para a planilha já, meu compartilhamento? Foi, ela tá só um pouquinho pequena, mas tudo bem. Então vamos lá. Quando vocês entrarem nos grupos, ali na página lá embaixo, tá vendo? Tem grupo um, grupo 2, grupo 3. Vocês escolhem o grupo que vocês entraram e vão trabalhar neles, né? Ao lado de cada, então tem o texto direitinho de todos os critérios. Ao lado de cada critério, vocês têm uma avaliação de clareza e uma avaliação de aplicabilidade. E aí lá ao final de tudo, vocês têm esse espaço para comentários e comentários gerais sobre todos, né? E aí, depois a gente consegue vai visualizar tudo isso junto e as médias dessas votações. Então é isso. Eu vou. Você cria os grupos, Maria? Eu crio aqui, só para. Você cria aí, por Tá favor. bom, vamos lá. Enquanto isso, alguma dúvida, eu vou criando. Se Maria pudesse tirar. Eu tiro dúvidas. Ficou claro para todo mundo? Eu vou colocar o link também aqui, tá, pessoal? Daí também fica fácil de todo mundo acessar. E então a gente quer, para cada critério, saber o quanto que vocês percebem que esse critério e a parte de informações relevantes ao critério, o quanto que está claro, o quanto que vocês percebem que é aplicável, e daí é importante que vocês definam isso nessa conversa do grupo, para ser uma opinião de consenso de todos que vão estar na sala, tá? Eu estou colocando na aba, eu estou colocando as instruções aqui no chat também. E prezem por ter seis pessoas ali por grupo. Se você entrar, ver que tem mais, você pode mudar de sala. Assim a gente dá uma distribuída melhor das pessoas. Certo, apareceu para vocês o
Apareceu para vocês os grupos? Apareceu aí, pessoal? Não, né? Aqui também não. Apareceu não. não. Apareceu não. Ah, mas já tem gente entrando? Peraí, só um minutinho. Sempre contando aqui com a boa vontade das ferramentas online, né, pessoal? Daqui a pouco vai. Apareceu sim agora. Não, Apareceu? tem que. Assim, para quem não apareceu direto na tela, vai nos três pontinhos da sala simultânea, aparecem as opções para entrar Ah, em grupos. join breakout room, né? Isso. Então é isso. Vai ali nos três pontinhos, salas simultâneas ou breakout rooms, depende do idioma do seu navegador. E daí você pode já escolher uma para entrar. Tanto faz, né? Tanto faz. Só a 8 que é em inglês, tá, pessoal? Daí a gente vai concentrar as pessoas que falam inglês naquela sala. Vocês conseguem ver quantas pessoas tem em cada sala? Então tentem ficar aí até 6, 7 no máximo em cada sala. Eu vou dar mais um tempinho e aí daqui a pouco eu vou começar a colocar vocês aleatoriamente nas salas aqui que tá faltando gente. Tá, Depois a vocês sala escolhem 6 aí. já está cheia já. É, Pode começar a colocar, acho. tá. Viu? Se vocês do nada forem parar numa sala, foi a gente. Pessoal, muito obrigada pelas contribuições. É um evento mais curto, a ideia era mais darem tempo de vocês criarem mais intimidade com os critérios e poderem trazer as suas contribuições. Essas contribuições vão ser somadas às contribuições que a gente teve ontem com o setor público e amanhã com o setor privado. E vocês vão receber depois por e-mail todas as apresentações de hoje mais as perguntas que foram feitas para todo mundo ter acesso a esse material, certo? A gente não tinha avisado antes, o Caetano tinha um outro compromisso, ele saiu, está aqui muito bem representado pela Daniela, que vai fazer essa leitura geral dos comentários que vocês fizeram, e na sequência ela já emenda com encaminhamentos, próximos passos e encerramento para a gente honrar o nosso combinado de tempo aqui. Então, mais uma vez, agradeço a todos e todas. A gente vai colocar ao final um QR Code de avaliação. É importante receber o retorno de vocês. E, antes disso, passo a voz para a Daniela para comentar e fazer uma visão geral das contribuições que os grupos trouxeram. Obrigada, Maria. Pessoal, eu dei uma olhadinha aqui na planilha de vocês, nos comentários gerais principalmente. Só para falar em linhas gerais primeiro, né? O que a gente vai fazer? Como a Maria disse, a gente está coletando aí os comentários, tanto de ontem, como de hoje, como de amanhã, no setor privado. E aí, como eu tinha falado, semana que vem a gente vai fechar a tabela de critérios para depois aplicar para ter a primeira versão aí da tabela de projetos até o final do mês. Também só um parênteses, por que que a gente precisa ter essa tabela de projetos agora em julho? Por causa da data do board, do próximo board do GCF, que ele aprova os projetos, ele tem uma data limite que você pode dar o endosso, digamos assim, para os projetos que vão ser submetidos para o board. Então, se a gente perder essa data de julho, a gente perde esse board desse ano ainda, e aí, enfim, é recurso, né, que a gente perde de projeto. Mas, de qualquer forma, depois da consulta pública, a gente enxerga que tem alguma possibilidade aí da gente revisar a tabela de critérios e, se for necessário, também revisar a tabela final. É, Em relação aos critérios, eu vi alguns comentários sobre o critério 1, da questão da clareza em relação ao escopo não ser do território como um todo. Eu já tinha comentado isso na apresentação, que foi um comentário que surgiu ontem também. Então, é uma coisa que já está anotada, e a gente vai revisar a redação realmente para ficar mais claro que não é
digamos, distribuição geográfica ao longo de todo o território nacional, né? Mas significa que é um projeto de resultado exclusivo do Brasil. E essa questão do termo multipaís, a gente pode talvez explicar, não sei, acho que o Marcelo está aqui, né? Mas criar um glossário, alguma coisa assim, porque é um termo que o GCF usa. Então, de fato, assim, a gente que está acostumado a trabalhar com eles, às vezes entende e continua usando, mas pode não ser claro para todo mundo. Então, a gente pode dar uma olhadinha também. É, o critério 2 é o critério. Deixa eu até abrir aqui a tabela comigo. O critério 2 é o critério do alinhamento, né, com políticas públicas e estratégias nacionais. Também vi que o pessoal listou, ontem aconteceu a mesma coisa com o setor público, também listaram outros planos, inclusive vi alguns que eles listaram ontem, vocês listaram hoje de novo, então a gente já vai pensar como é que a gente faz isso. Em geral, a lista ali, ela é pensada para não ser uma lista exaustiva, o critério em geral, ele é alinhamento com políticas públicas e estratégias nacionais, e a gente pensou nessa matriz, né, de critérios de priorização para ser uma coisa perene. Então, o nosso programa País, a gente pretende que ele seja uma coisa mais duradoura. Então, assim, dependendo de diferentes ciclos aí de priorização nacional, pode ser que essas políticas mudem e tal. Então, a ideia do critério é que os projetos tenham elemento com as políticas públicas e estratégias nacionais e vigentes em cada tempo. Mas a lista das políticas a gente vai colocar de forma ilustrativa, mas não vai ser uma lista exaustiva, não vai ser uma lista prioritária, digamos assim, para o nosso programa País conseguir ter mais durabilidade ao longo do tempo. Adicionalidade. Tem algum comentário sobre o 3? Eu não me lembro exatamente. Eu acho que essa questão da adicionalidade do GCF, né, tem alguma confusão às vezes. Esses critérios são os critérios do GCF, tá, pessoal? Então, são os critérios que o GCF coloca lá, eles têm que eles chamam de Investment Framework, com esses, acho que são 6 critérios, se eu não me engano. São os critérios deles, a gente não tem ingerência sobre isso. Enfim, eles que definem uma orientação estratégica. O GCF tem a sua governança própria, como eu falei, tem o conselho, enfim, eles que definem lá na revisão estratégica, nos planos deles. Então, são os critérios do GCF que a gente tenta aplicar aqui com uma visão já de AND para ver se o projeto está alinhado ou não. Então, a gente tem também pouco espaço aqui, digamos assim, para modificar. O que a gente pode ver é se, de fato, a redação está clara ou não e melhorar um pouco nesse sentido. O 4 de potencial de impacto climático, com foco em resultados concretos no território. Eu vi que teve alguns comentários mais específicos, que eu acho que a gente vai ter que analisar aqui com mais calma e processar. E aí a gente com certeza vai levar em consideração. Eu não me lembro se a gente viu, se eu vi algum comentário sobre os 5 especificamente de prioridade de ministérios. Eu reparei que, assim, acho que vocês tiveram dificuldade, talvez, de passar por toda a planilha, né, por toda a tabela. Então, acho que conforme a gente foi chegando nos critérios finais, talvez todos os grupos não tenham conseguido chegar neles. Mas, assim, de qualquer forma, a gente está com esse material aqui, a gente vai levar em consideração todos os comentários de vocês para produzir a versão final, que a gente vai aplicar semana que vem na carteira, né, e também que a gente vai depois disponibilizar para consulta pública. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos outros para ver se tem alguma outra questão. Eu vi que teve alguns comentários sobre o critério de engajamento com atores locais, também botando algumas coisas mais específicas, que eles também com certeza vai ler com calma e vai levar em consideração. Acho que ontem também já surgiram algumas ideias legais, assim, nesse sentido, de o que incluir e tal, que a gente provavelmente para a próxima versão vai dar uma avançada também no detalhamento desse critério. Maria, a gente não vai abrir para comentário agora, né? Nem dá tempo. Tá. Não, É, infelizmente. pessoal, ficou curto realmente, mas eu queria, em geral, assim, agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que o Fundo Verde do Clima, né, o GCF, ele é um tema complexo. Sinceramente, ele é até complexo para a gente que trabalha com ele. A gente descobre coisas novas todos os dias. Acho que foi importante ter essa parceria com eles mesmo, né, com a presença do Caetano aqui, com a apresentação deles. Então, esse esforço nosso de atualização do programa País foi, foi provocado por nós, mas alinhado com eles. É uma coisa que o GCF incentiva, não são todos os países que têm um programa país, mas assim, a gente enxerga, o próprio GCF também sempre fala, né, que ter um programa país fortalece muito o protagonismo nacional,
A gente se empodera para estabelecer critérios mesmo e definir coisas que o Brasil aceita ou que o Brasil não aceita. Existe uma competição muito forte, né, por esses recursos do GCF, não só dentro do país, mas internacionalmente. Então, quanto mais a gente se estruturar, mais a gente consegue se fortalecer para acessar esses recursos, que é desafiador, são recursos complexos, são processos complexos de acesso aos recursos, é burocrático, mesmo com a revisão do fundo, né, a complexidade ainda continua alta, então a gente tem tentado ter um esforço de mitigar essa complexidade e melhorar o processo. Um outro esforço que a gente tem tentado fazer muito, pessoal, é de melhoria da nossa comunicação. A gente colocou aqui o site no chat, mas o site nosso foi todo revisado do ano passado para cá. A gente tem colocado as informações maiores de acesso, de contato, sobre o GCF em português. Se vocês identificarem alguma coisa no nosso site que vocês acham que pode melhorar, pode mandar e-mail para a gente também com sugestões, a gente está super aberto. É, e eu também convido vocês a participarem da consulta pública. A gente vai compartilhar, acho que a gente tem o e-mail de todo mundo que se inscreveu. A gente vai compartilhar o link da consulta pública quando estiver disponível. E uma última fala é que, assim, a gente falou sobre o GCF aqui hoje, né? Mas, como eu falei, a gente, como Secretaria aqui de Assuntos Internacionais da Fazenda, também atua como ponto focal operacional do GEF, né? Do Fundo Global para o Meio Ambiente, e do CIF, dos Fundos de Investimento Climático. No caso do GEF, existe uma possibilidade de acessar recursos em menor escala do que o GCF. Então, por mais que a gente tenha falado aqui que a gente está colocando um mínimo aí de 20 milhões de dólares para acessar a carteira do GCF, e até mirando em projetos de médio porte, que seria acima de 50 milhões, o GEF já é um fundo com uma característica de escala menor, até com projetos um pouco mais focados nessa coisa de assistência técnica, políticas públicas. Então, assim, a gente tem tentado direcionar estrategicamente o esforço de desenvolvimento para cada fundo com mais potencial de aprovação. Então, a gente entende também que, assim, existe essa possibilidade de ter projetos de menor escala, a gente só não é com GCF, mas existe no GEF, e no CIF em algumas janelas mais específicas. É, Mas queria agradecer muito, pessoal, a presença de vocês. Amanhã a gente vai ter o webinar com o setor privado. Se vocês, por acaso, tiverem contato aí com partes interessadas do setor privado, podem divulgar também o link de registro, né? Aliás, Maria e Marina, queria colocar aqui no site a nota que, no site não, no chat, a nota do site que a gente divulgou, o link de registro para o webinar do setor privado. Enfim, que nem ontem a gente pediu para o pessoal do setor público divulgar mais para a sociedade civil com os parceiros deles, e eu acho que deu certo, porque a gente conseguiu potencializar as inscrições de ontem para hoje aqui da sociedade civil, e acho que para amanhã para o setor privado, se vocês também tiverem partes interessadas aí do dia a dia de vocês, do setor privado, que queiram participar, podem divulgar, a gente está, quanto mais melhor. Mas muito obrigada, e aí, bom resto de dia e bom almoço para todo mundo. Muito Obrigada, Daniela. obrigada. Pedir para todo mundo, por Tchau, favor, obrigada. fazer essa avaliação, se possível, contar para a gente como a gente pode melhorar. Lembrando que é isso, são 3 horas, né? E agradecer muitíssimo as contribuições, as presenças de todos que puderam estar. O link já está aqui no chat. E podem abrir o microfone para se despedir. A gente tem um último momento um pouco mais solto, né? Que foi tudo tão fechado. Mas valeu que a gente conseguiu que todos contribuíssem na planilha. Muito importante poder ter a contribuição de cada organização que participou aqui com a gente. Maria, eu esqueci de falar também. A gente vai tentar colocar a gravação no. A gente tem um YouTube da AMD, e aí conseguiria ficar no site também. Vou tentar viabilizar isso aqui, e aí, se a gente conseguir, a gente manda o link também depois para vocês. Conseguimos acabar no horário, hein, pessoal? Muito bom. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Vou ficar pessoal. aqui mais um pouquinho com essa tela aberta. Quem quiser, por favor, escaneie. E é isso. Uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Obrigado. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Boa Até tarde. mais. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde.
Oi, Maria.